Bom, nós vamos ter alguns pontos interessantes na nossa reunião hoje, como sempre, né? São edificantes. Por exemplo, em Tesouro da Palavra de Deus, nós vamos ver sobre uma história de amor verdadeiro. Esse belo cântico que nós entoamos todos junto de coração, uma introdução para essa matéria. Depois, em joias, nós vamos ver joias espirituais, porque a Sulamita é um bom exemplo para os cristãos solteiros. E também na segunda sessão da nossa reunião, que é Faça o Seu Melhor no Ministério, aí vai nos ajudar se nós tivermos alguma dificuldade no nosso trabalho de casa em casa. Você tem facilidade em falar de casa em casa? Gostaria de aprimorar um pouco mais? Dê atenção depois essas primeiramente duas apresentações, que vai falar sobre casa em casa, e depois sobre fazendo discípulo, né? Introdução aos pontos. Depois nós teremos, na terceira sessão, na vida cristã, então nós vamos falar sobre a pessoa generosa será abençoada. Também vamos ter um vídeo e finalizando com o estudo bíblico de congregação, exemplo de duas mulheres zelosas do passado. Vamos iniciar então a nossa parte agora com o irmão Israel Campos, que vai falar debaixo do tema Uma História de Amor Verdadeiro. Daremos atenção. Vamos inicialmente ver um vídeo da introdução a Cântico de Salomão. Que privilégio, né? Nós podemos falar sobre esse tema. É algo que toca profundamente nosso coração, né? O amor verdadeiro, inspirado aí no Cântico de Salomão. O Cântico de Salomão é um dos livros mais poéticos e também emocionantes da Bíblia. Sabia disso? E para você fazer ou tirar um pleno proveito da leitura, aí tem uma dica no final do artigo. Ao ler o Cântico de Salomão, use o conteúdo do livro na tradução do Novo Mundo para saber quem está falando. Com certeza a sua leitura vai ficar muito mais proveitosa e gostosa de fazer, né? Muito bem. Desde o início do cântico, nós vemos aqui uma troca de palavras apaixonadas entre o homem ou a mulher, ou o pastor e a sulamita. Mas vamos nos ater o que podemos tirar de proveito desse cântico. Vamos ler aí Cântico de Salomão, capítulo 1, os versos 9 ao 11. Cânticos, capítulo 1, versos 9 a 11. Achou? Diz assim, olha. Eu comparo você, minha amada, a uma égua dos carros de Faraó. Belas são as tuas faces com adornos, também seu pescoço com colares de contas. Nós lhe faremos enfeites de ouro incrustados de prata, ou cravejados de prata aí, né? Interessante que Salomão aqui, ele não só elogiou a sulamita, mas ele também ofereceu muitos presentes caríssimos para ela. Se nós observarmos aí na imagem, a situação da sulamita, ela estava distante ou separada do pastor. Ela estava aí com um homem rico, poderoso, bonito, cheio de elogios, não é? E de palavras bonitas, uma receita aí muito certa para dar ruim, né? Mas é interessante, irmãos, a postura firme da sulamita. A moça, ela continuou fiel ao seu amado pastor, independente das circunstâncias que a rodeavam, né? Mas o que será que deu forças para ela permanecer assim, durante esse tempo em que eles ficaram longe um do outro? Observe agora o texto, então, aí de Cânticos de Salomão, o capítulo 2, o versículo 17, ou versos 16 e 17. Cântico, capítulo 2, o verso 16 e 17 diz assim, ó. Meu querido é meu, e eu sou dele. Ele pastoreia entre os lírios. Antes que sobre a brisa do dia e as sombras fujam, volte depressa, meu querido, como a gazela ou o filhote de corça sob as montanhas de separação. A sulamita, ela amava de verdade, né? Nós conseguimos observar nas palavras dela aqui, né? O amor dela pelo pastor era realmente verdadeiro. Por isso ela conseguiu permanecer fiel a ele.
independente de tudo aquilo que rodeava ela. Isso é um excelente exemplo para nós, né? O amor, ele é a principal característica de um casamento cristão, ou daqueles também que pretendem se casar. Ele deve ser guiado por princípios bíblicos, que envolve a afeição natural, existente na família, o afeto sincero entre verdadeiros amigos, e também o amor romântico. No casamento, todos esses são essenciais. Na verdade, um completa o outro, né? Nós precisamos demonstrar todas essas 4 tipos de amor aqui, né? No caso dos casais, né? E não só o que ele significa, mas também ele precisa ser demonstrado. Sem dúvida, os casais, irmãos, todos nós não podemos permitir que a rotina do dia a dia, nada disso nos impeça de trocar expressões de afeto com o nosso cônjuge. Essas expressões vão contribuir e muito para a segurança, a felicidade e a estabilidade do nosso casamento. Essas expressões contribuem muito, bastante, para que o nosso amor ele se fortaleça. Se nós observarmos no início do cântico aqui, o capítulo 1, as expressões que a Sulamita usa são expressões como o teu amor é melhor que o vinho. O que isso quer dizer para nós? Essa expressão mostra que o verdadeiro amor é muito mais prazeroso do que qualquer sentimento físico ou prazer físico ou material. Ele está acima disso. É algo que envolve respeito, carinho, profunda admiração. Quando nós usamos essas expressões de afeto, isso vai com certeza fortalecer. Por isso, não economize elogios com seu cônjuge. Diga para ele o quanto que ele é importante para você, o quanto que ela faz falta, né? O amor entre 2 pessoas, ele fica muito mais forte, irmão, quando eles têm as recordações de palavras bondosas, palavras de amor. Por isso, a importância de nós termos e fazermos também demonstrações de afeto um pelo outro. O Cântico de Salomão nos ensina que o amor verdadeiro é possível, mas quando há comunicação sincera e compromisso também com os princípios divinos. O amor não é apenas uma paixão, envolve lealdade, paciência, bondade, qualidades que nós precisamos aplicar. Os casados, o cântico destaca um lembrete muito importante, de que o amor deve ser cultivado diariamente. Todos os dias nós devemos praticar pequenos gestos de carinho, palavras gentis, tirarmos tempo de qualidade, né? E esse tempo envolve, muitas vezes, nós deixarmos o celular de lado, né? Nós trabalhamos e, às vezes, trazemos o trabalho para dentro de casa. Ficamos trabalhando no celular, ou vendo um vídeo, ou uma televisão, e esquecemos, né? Ou nós estamos vendo alguma coisa, ou trabalhando, ou o nosso cônjuge também está. Que tal se nós deixarmos o nosso celular de lado por algumas horas no dia? Os 2. E dedicarmos esse tempo para conversar, para falar um pouquinho, deixar no modo avião, não é? Isso com certeza vai fortalecer o nosso laço de matrimônio. Com certeza vai nos ajudar a dar um tempo de qualidade ao nosso cônjuge. E aos solteiros, esse cântico também mostra que a escolha de um cônjuge, ela não deve ser baseada na beleza, mas em qualidades espirituais, né? Não apenas na aparência ou na emoção do momento, né? Se fosse pela aparência, eu provavelmente não estava casado hoje, não. Mas a minha esposa deve ter visto alguma qualidade em mim, né? Por isso, ainda bem que ela me escolheu, né? O amor verdadeiro, irmãos, como descrito nesse capítulo, ele é um reflexo do amor de Jeová. Como assim? É um amor que não se apaga com o tempo, que resiste às dificuldades e cresce com o esforço mútuo, né, de ambas as partes. É uma chama que não se apaga, né? Por esse amor ele é intenso, duradouro e sagrado. Portanto, que possamos valorizar e buscar esse tipo de amor no nosso relacionamento. Que nosso amor seja como o da Sulamita e do pastor, cheio de respeito, ternura e compromisso. E, acima de tudo, que reflita o amor de Jeová, que é a fonte de todo o amor verdadeiro. Muito obrigado, irmão Israel, por ter conduzido bem essa parte para a congregação.
Agora nós convidamos o irmão Giovanni Vieira, que vai conduzir a parte sobre joias espirituais, o qual contamos com a participação de todos que desejarem. Vamos dar atenção ao irmão Giovanni. Para darmos início às joias, peço um voluntário que possa ler Cântico de Salomão, capítulo 2, versículo 7. Linda Lauren, por favor. Eu as ponho sobre juramento, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e pelas corças do campo. Não tentem despertar nem suscitar em mim amor até que este o queira. Obrigado, irmã. Agora a pergunta: por que a Sulamita é um bom exemplo para os cristãos solteiros? A irmã Luciene aqui na frente. A jovem Sulamita, ela não estava nem um pouco apaixonada por Salomão. E ela colocou as moças de Jerusalém sob juramento e disse: não tenteis despertar nem incitar em mim amor até que eu esteja disposto. Porque não era apropriado iniciar um relacionamento romântico com qualquer um que aparecesse no caminho. Hoje, um cristão que tem o desejo de se casar, ele faz bem em esperar com paciência por alguém que possa amar de verdade. Muito obrigado, irmã. Agora, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia dessa semana? Irmã Rosana. Cântico 1, versículo 1, é um cântico superlativo. Embora ali fala de um amor entre um homem e uma mulher, reflete bem o amor de Jeová que ele tem pelo seu povo. Que amor é esse? É um amor altruísta, leal, um amor puro, um amor que tem compromisso. Então, nós também precisamos imitar esse amor de Jeová, mantendo um bom relacionamento com nossos irmãos. Obrigado, irmã. A irmã Lerce, lá no fundo. Também, ao lermos esses primeiros 2 capítulos, nós observamos que a fidelidade, a lealdade, a integridade, eles são claramente mostrados. E esse cântico nos ensina que o amor verdadeiro, ele permanece inflexível, ele não pode ser comprado. Então, o que aprendemos disso? Tanto nós, os cristãos jovens, como os maridos e esposas, todos podem tirar proveito desse excelente exemplo diante das tantas tentações e infidelidades que há no mundo hoje. Obrigado, irmã. O irmão Brás. O capítulo 2, versículo 13, ele fala da beleza de Sulamita. Ela era realmente uma moça muito bela, né? Tanto é que ela chamou a atenção de um rei que naquela época ele tinha 60 rainhas e 80 concubinas. Mas ela se encarava apenas como um açafrão, uma planta comum da planície costeira. Então, ela se destacava muito pela sua modéstia e pelo seu amor a Jeová. Então, aqueles que desejam se casar devem pensar nisso também, buscar essas qualidades em seus futuros cônjuges, né? Modéstia, amor a Jeová e humildade. Obrigado, irmão. Vamos ver a irmã Laura aqui na frente? Capítulo 1 e o versículo 6, a gente pode ver que a jovem ela era muito preciosa aos olhos do noivo, assim como nós somos preciosos aos olhos de Jeová. Assim como outros não percebam o nosso valor em Jeová, eles sempre escolhem enxergar o que temos de bom. Obrigado. O irmão Siqueira, por favor. Capítulo 1, versículo 6, tem uma lição muito importante para nós, que podemos aprender dessa moça, dessa jovem. Diz aí que ela deixou o seu próprio vinhedo para cuidar do vinhedo dos seus irmãos e no sol escaldante. Tanto é que ela estava até queimadinha. Qual é a lição que nós aprendemos disso, dela? Disposição para o trabalho. Qual é a outra lição que nós aprendemos quando ela deixou o próprio vinhedo dela? A humildade e também a disposição de fazer e a obediência.
Então isso ilustra muito bem as nossas queridas irmãs e irmãos também, que se empenham aí no trabalho, por exemplo, do tempo integral, deixam as coisas para trás, por fazer, para poderem trabalhar obedientemente no arranjo para louvar a Jeová. Então, a Sulamita nos deixa aí uma bela lição de disposição para o trabalho e também de obediência. Obrigado, irmão. Vamos ver a irmã Silvana aqui na frente. Continuando o comentário do capítulo 1, versículo 6, por que os irmãos pediram para que ela fosse cuidar do vinhedo? Era porque o pastor tinha convidado ela para fazer um passeio, para admirar o dia de primavera. E eles fizeram isso, pediram para ela ir cuidar do vinhedo, não porque eles não confiavam nela, mas porque eles sabiam o perigo que existe entre um casal de namorados, né? Então, é algo que nos faz lembrar que no namoro não é impróprio ter algumas expressões de carinho, mas é algo que precisa se tomar muito cuidado. Entre as orientações que nós temos, é do casal não ficar sozinho, evitar isso, ficar sozinho longe da vista de outros, mas estar sempre acompanhado. Irmã Kaline? Eu gostei bastante do 1:11, que Salomão ele tenta impressionar a Sulamita com ouro, com prata, mas ela já tinha se decidido, ela não se deixou se abalar. E eu achei interessante que ela mostrou o verdadeiro amor que ela tinha pelo pastor. E trazendo para os nossos dias, aplicando isso para nós hoje, às vezes o mundo também tenta nos impressionar, nos seduzir com brilho, com coisas bonitas, até muitas vezes com palavras confortáveis, né? Ou status. Mas se já tivermos decididos a ser fiéis a Jeová, vamos colher muitas recompensas. Obrigado, irmã. Irmã Davi, lá no fundo. Capítulo 1, versículos 2 e 3, ali usa expressões de afeto do pastor como o vinho e o seu nome como óleo. O que isso significa? Assim como o vinho alegra o coração e ungir a cabeça com óleo é reconfortante, a recordação do amor do rapaz e de seu nome fortaleciam e consolavam a jovem. Os cristãos verdadeiros, em especial os ungidos, também encontram força e encorajamento ao refletir sobre o amor de Jesus Cristo por eles. Obrigado, irmão. A irmã Joelma aqui na frente. E além de se considerar uma pessoa simples, como nós vimos nos versículos 16 e 17, falando com seu amado, ela diz que a cama deles está entre as folhagens e que as vigas da casa são cedros, os caibros são juníperos. O que significava isso? Ela estava ali no acampamento de Salomão com todo aquele luxo, mas ela preferia que ter um lar entre as folhagens, desde que fosse junto com quem ela amava. Então, ela mostrou mais uma vez que não se impressionava com as coisas, mas preferia viver uma vida feliz ao lado de quem amava, mesmo que as coisas fossem simples. E nós também queremos fazer assim, né? Construir aos poucos, mas um casamento sólido e principalmente de mãos dadas com Jeová. Obrigado, irmã. A irmã Kézia, lá no fundo. Eu aprendi também que no versículo 2 e 3 foi a lembrança, né, das expressões do afeto do pastor, porque eles estavam separados, que ajudou. Pois essas expressões eram melhores do que o vinho, ela disse, né? E que alegrava o coração, e o nome dele lhe dava uma sensação tão boa como um óleo perfumado sobre a cabeça. Então, realmente, o amor entre duas pessoas fica mais forte quando elas têm boas recordações de palavras de amor. Então, por isso é muito importante que marido e esposa expressem esse afeto um pelo outro, porque quando estiverem longe, eles vão lembrar desse afeto que eles têm. Então, isso é uma proteção. Obrigado, irmã. E obrigado a todos os irmãos pelo ótimo preparo e excelentes comentários.
Muito obrigado, irmão Giovanni, por também ter conduzido bem essa parte, e também parabéns à congregação pelos seus bons comentários. Agora, os irmãos que estão designados para a sala B poderão acompanhar aí o irmão Takeshi Kanada, que irá conduzir a sala B. E aqui nós vamos convidar para fazer a leitura do Cântico de Salomão, capítulo 2, do 1 ao 7, o irmão Luiz Eduardo Brizola. Sou apenas uma flor de açafrão da planície costeira, um lírio dos vales. Como um lírio entre os espinhos, assim é minha amada entre as moças. Como uma macieira entre as árvores da floresta, assim é meu querido entre os rapazes. Desejo ardentemente me sentar à sua sombra, e seu fruto é doce ao meu paladar. Ele me levou à sala de banquete, e seu estandarte sobre mim era o amor. Revigorem-me com pastas prensadas, sustentem-me com maçãs, pois estou desfalecendo de amor. Sua mão esquerda está sobre a minha cabeça, e sua mão direita me abraça. Eu as ponho sobre juramento, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e pelas corças do campo. Não tentem despertar, nem suscitar em mim amor, até que este o queira. Ouço o meu querido chegando. Vejam, lá vem ele, escalando os montes, saltando pelas colinas. Meu querido é como uma gazela, como um filhote de corça. Lá está ele, atrás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas treliças. Meu querido me diz: levante-se, minha amada, minha bela, venha comigo. Veja, o inverno passou, as chuvas cessaram, elas se foram. Apareceram as flores na terra, já chegou o tempo da poda, e ouve-se o canto das folhinhas nos campos. Amadureceram os primeiros frutos da figueira. As videiras estão em flor e exalam sua fragrância. Levante-se, minha amada, e venha. Minha bela, venha comigo. Ó minha pomba, nos abrigos dos rochedos, nas fendas dos penhascos, deixe-me vê-la e ouvir a sua voz, pois a sua voz é agradável e bela é a sua aparência. Peguem as raposas para nós, as pequenas raposas que estragam os vinhedos, pois nossos vinhedos estão em flor. Meu querido é meu, e eu sou dele. Ele pastoreia entre os lírios. Antes que sopre a brisa do dia, sombras fujam, volte depressa, meu querido, como a gazela ou o filhote de corça sobre as montanhas de separação. Muito obrigado, irmão Luiz Brizola, pela sua boa leitura. E um ponto que o irmão estava até analisando era: seja simpático e mostre que se importa. Não é fácil numa leitura colocar um ponto desse em prática, né? Porque você não está uma conversa normal para dar um gesto, algo assim, esperando o outro falar, para mostrar que é simpático. Mas o irmão conseguiu fazer isso, mesmo na leitura, pelas suas expressões faciais, né, corporal. O irmão mostrou que estava leve, solto. E é exatamente o que a brochura Primore, Melhore, né? A leitura fala sobre isso, fala de modo bondoso. Então o irmão agiu de maneira bondosa, suave, agradável para os nossos ouvidos, assim como a leitura que também foi muito boa. Então, uma das sugestões para que continue sendo agradável, como o quadrinho diz aqui, é: não exagere nas emoções. Quando estiver lendo, expresse os sentimentos indicados pela passagem, sem chamar atenção para si mesmo. Seja sempre educado e amoroso. Foi exatamente o que o irmão fez. Parabéns, irmão Brizola, que Jeová continue lhe ajudando, orientando sempre em fazer o melhor para ele. Muito obrigado. Agora nós vamos passar a segunda sessão da nossa reunião. Faça o seu melhor no ministério.
E primeiro ponto 4, iniciando a conversa, a cena é de casa em casa. E para isso vamos convidar então a irmã Ana Laura, juntamente com a linda Laura, que vai apresentar o ponto A da brochura Ame as Pessoas. Vamos ver que ponto elas escolheram, vamos dar atenção. Bom dia, meu nome é Ana Laura. Como que é o seu? Me chamo Linda. Muito prazer, Linda. Parece que a rua está bem movimentada hoje. Aconteceu alguma coisa? Sim, tiveram uma briga feia entre dois vizinhos. Um deles foi para o hospital e outro para a delegacia. É tão estranho, né? A gente está acostumado a ver isso só na TV e quando acontece perto da gente, a gente fica tão nervoso. Eu entendo e compreendo a sua preocupação. E quando acontecem essas coisas, realmente tira a nossa paz. Mas sabe, Linda, você sabia que esses acontecimentos, tanto mundiais que a gente vê na televisão, como a atitude das pessoas, indicam que uma mudança está bem próxima? Como assim? A Bíblia fala que mudanças são essa. Posso ler para você um texto? Pode sim. É o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo é o do 1 ao 5. Diz assim: Mas saiba que nos últimos dias haverá tempos críticos, difíceis de suportar. Pois os homens só amarão a si mesmos, amarão o dinheiro, serão presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, desleais. Desnaturados, não estarão dispostos a acordos, serão caluniadores, sem autodomínio, ferozes, sem amor ao que é bom, traidores, teimosos, cheios de orgulho, amarão os prazeres em vez de a Deus e manterão uma aparência de devoção a Deus, mas rejeitarão o poder dessa devoção. Desses, afaste-se. Notou aqui, Lauren, ferozes, sem autodomínio, sem amor e a bondade. Verdade, né? Isso mesmo. As pessoas não se respeitam mais e brigam por qualquer coisa. Mas será que vai ser sempre assim? A resposta é não, porque Deus, Ele não pretende deixar as coisas do jeito que estão. Ele vai tomar uma ação que vai mudar toda a situação aqui da terra. Primeiro, Ele vai eliminar toda a maldade. E depois ele vai fazer aqui, isso que diz aqui em Salmo 37, 29. Os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. O que você achou? Achei muito bom saber que as coisas ruins vão embora, né? E as coisas boas vão ficar. Isso nos dá uma esperança, né? É verdade. E eu fico feliz que você tenha gostado, Linda. Então, o que você acha de um outro dia, quando as coisas por aqui estiverem um pouco mais tranquilas, a gente pode conversar mais um pouco? Pode ser sim, combinado. Muito obrigado, irmã Ana Laura, também a linda Laura. Nós vimos que a irmã, então, escolheu o primeiro ponto sobre o futuro, né? E aí o texto está debaixo dos tópicos. O primeiro, que é os acontecimentos mundiais e as atitudes das pessoas, indicam que uma mudança está próxima, ao qual citou, bem colocado o texto de 2 Timóteo. E depois, mostrando os salmos que vocês podem viver para sempre. Então mostrou o lado de cumprimento e a promessa de algo melhor. Parabéns. E a brochura Ame as Pessoas, o ponto era: seja flexível. Ao iniciar uma conversa, não insista em falar sobre um assunto que você tinha em mente. Então a irmã fez adaptação, né? Ouviu ela, adaptou, ajustou a matéria, muito bem colocada. Parabéns também, irmã Ana Laura e a linda Laura, que Jeová continue abençoando também as irmãs. Agora nós vamos passar para o quinto ponto, que também é a apresentação de casa em casa, e o apêndice A. Vamos ver também, então, qual dos pontos as irmãs escolheram, que é a irmã Daniela Pereira com a irmã Michele Prudente. Oi, boa noite. Tá saindo de casa para aproveitar o final de semana?
Saindo de casa? Não, tô nada, aqui eu só vim tomar um ar fresco mesmo. Acabei de discutir com meu marido, sabe? Agora eu não quero nem olhar para a cara dele. Puxa, que chato. É muito ruim quando acontecem desentendimentos assim no casamento. Ai, sinceramente, é ruim mesmo, viu? E aqui em casa está acontecendo com muita frequência. Tanto eu como ele, nós temos a personalidade muito forte. E eu não sou de aceitar abaixar a cabeça, né? Só que isso está cansando um pouco, sabe? Poxa, eu imagino, não é fácil. Eu também sou casada e eu confesso para você que no início do nosso casamento a gente tinha bastante desentendimentos. Mas aí, com o tempo, diminuiu bastante. Sério? Mas como assim? O que vocês fizeram? Olha, a gente começou a seguir direitinho o manual de instruções do casamento. É um livro? Então, todo produto, todo material que a gente compra, vem um manual de instruções e quando a gente consegue seguir passo a passo, é difícil aquele produto não funcionar, né? Então, com o casamento é do mesmo jeito. Deus, que criou o casamento, Ele deixou um manual para a gente, que são princípios que estão na Bíblia, que podem ajudar a ter um casamento bem-sucedido. Eu posso te mostrar bem rápido só um princípio? Claro. Então, tá bom. Está aqui no meu celular a Bíblia, e é aqui o texto de Efésios 5:33. Olha o que diz. No entanto, cada um de vocês ame a sua esposa como a si mesmo. Por outro lado, a esposa deve ter profundo respeito pelo marido. O que você achou desse conselho? Olha, eu achei bem interessante, viu? E realmente, né? A gente tem que ter mesmo amor por o nosso marido, né? Verdade, amor, respeito, né? E não é fácil porque nós somos imperfeitos, né? A gente erra, né? Somos pecadores, então é difícil, porque não existe mesmo um casamento perfeito, mas quando os dois se amam, se respeitam e procuram aplicar passo a passo desse manual, né? Desses princípios, dá para ter um casamento feliz. É verdade. Eu amo meu marido e eu tenho certeza que ele me ama também. Eu acabei desabafando com você, eu nem perguntei o seu nome. Imagina, meu nome é Daniela. E o seu? Eu me chamo Michele. Michele, foi um prazer te ouvir. E se você me permitir, eu posso voltar aqui outro dia para te mostrar mais princípios como esse, que com certeza vão fortalecer teu casamento. Eu quero sim, nós estamos precisando muito de ajuda. Então tá bom, combinado. Muito obrigado, a irmã Daniela, também a irmã Michele. A irmã escolheu o segundo ponto, né, de sugestão ali, era livre, poderia escolher. É sobre família, e usou o ponto 7, né, lendo a base bíblica, que a esposa deve ter respeito, profundo respeito pelo seu marido. Então, mas interessante que o ponto de observação da brochura Escute, Ame as Pessoas, era escutar com atenção. E foi o que a irmã fez. A irmã ouviu a moradora, ela fez uma observação a respeito da situação conjugal, e a irmã se colocou até no lugar dela, falou, olha, não é fácil, né? O Mateuzinho deu trabalho também, né? Então se colocou, ela sentiu essa vontade, e a irmã passou a mostrar a base bíblica, o qual tem ajudado vocês. Parabéns, é isso que a brochura diz, né? Não interromper a pessoa, não ignorar o assunto, mas dar atenção. Foi o que a irmã fez. Parabéns, que Jeová também continue orientando e ajudando a cada uma de vocês duas. Muito obrigado. Agora nós vamos, ponto 6, fazendo discípulos, e convidamos para essa parte a irmã Larissa Ramos com a irmã Juliana Zani. Vamos dar atenção. No estudo hoje, Juliana, nós vamos aprender a identificar os seguidores de Jesus. No mundo, muita gente diz ser cristã, mas nem todos seguem os mesmos ensinamentos. Então, agora a gente vai saber como podemos identificar esses cristãos verdadeiros. Você pode ler o primeiro parágrafo para a gente, por favor? Posso. Diz: um cristão é um discípulo, ou seja, um seguidor de Jesus Cristo. E o que prova que alguém é discípulo de Cristo? O próprio Jesus disse: se vocês permanecerem nas minhas palavras, são realmente meus discípulos.
Isso significa que um cristão de verdade deve obedecer ao que Jesus ensinou. Tudo que Jesus ensinava e fazia estava de acordo com a palavra de Deus. Da mesma forma, tudo que os cristãos verdadeiros dizem e fazem tem de estar de acordo com a Bíblia. Isso. Então, de acordo com o que você leu aqui, o que é um cristão? Eu entendi que é um seguidor de Jesus Cristo. Exatamente. Agora vamos ler esse texto de João 8,31? Eu vou ler para a gente. Diz assim: Então Jesus disse aos judeus que acreditaram nele: Se vocês permanecerem nas minhas palavras, são realmente meus discípulos. Então, segundo o que Jesus diz nesse texto, o que prova que alguém é seguidor de Cristo? Bom, o texto disse que quando a pessoa permanece na palavra de Jesus, ou seja, obedece ao que ele ensinou. Exatamente. Então, quando Jesus ele esteve na Terra, tudo que ele fazia e ensinava estava em harmonia com a palavra de Deus. Então, os cristãos verdadeiros, eles também precisam viver de acordo com o ensino da Bíblia. Agora, vamos para o segundo ponto? Pode ler para a gente o parágrafo 2. Obrigada pela leitura. Então, antes de fazer a pergunta, vamos ler João 15:12? Você pode ler para a gente, por favor? Posso. Diz: Este é o meu mandamento, amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Obrigada pela leitura. Então, como que os cristãos verdadeiros mostram amor? Pelo que eu entendi, é por mostrar amor pelas pessoas, né? Mas, Larissa, como é que nós podemos mostrar que amamos as pessoas de verdade? Para que você possa entender melhor esse ponto, eu sei que você gosta muito de flores. Então, pensa numa flor que você gosta muito, que você acha muito bonita. O que acontece se toda vez que você passar por ela, você apenas admira a beleza dela, mas não cuida dela, não rega? O que vai acontecer? Ela vai murchar, pode morrer também, né? Exatamente. Mas se você cuida dela direitinho, ela vai se tornar uma flor muito bonita. Com o amor é similar. A gente precisa cuidar dele por ser gentis, ajudando, fazendo bem para com as pessoas. E Jesus fez isso, não fez? Fez, ele ajudava, ele encorajava as pessoas, ele passava tempo com os discípulos, ele até deu a vida, né, pelos discípulos. Exatamente. Jesus ele mostrava seu amor pela maneira como tratava seus discípulos, não apenas dizendo que os amava. Você conseguiu entender agora esse ponto? Agora eu entendi, sim. Que bom. Então, vamos para o terceiro ponto? Lê para a gente, por favor. Então, os cristãos verdadeiros, eles participam de que obra? Então, de acordo com Lucas 9:2, eles participam da obra de pregar o reino de Deus. Isso mesmo. E o texto e o parágrafo, ele traz destaque a Atos 17:17, que mostra que os discípulos eles pregavam em todos os lugares, em casas, em praças, onde houvesse pessoas, eles iam. E hoje, Ju, tem pessoas que fazem isso? Sim. Nós, testemunhas de Jeová, vamos de casa em casa falar com as pessoas sobre a Bíblia. E por que quando pregamos para as pessoas... Exatamente. E como participar dessa obra de pregação mostra que amamos as pessoas? Porque quando nós pregamos para as pessoas, nós usamos o nosso tempo, energia, para ajudar os outros a conhecer a Jeová. Exatamente. Então, para resumir nosso estudo até agora, os cristãos verdadeiros, eles obedecem os ensinos de Jesus, eles mostram amor pelas pessoas e eles participam da pregação do reino. Agora, em diante no estudo, nós vamos ver a diferença entre os cristãos verdadeiros e aqueles que não seguem os ensinos de Jesus. Muito obrigado, irmã Larissa, também a irmã Juliana. Da mesma forma, se saíram muito bem. A irmã Larissa tinha a matéria já designada, né? E fez exatamente isso, mostrou os textos, o qual se aplicava aos verdadeiros cristãos, e depois o que eles fazem, tanto o livro de João 15:12, como também o livro de Lucas, né? O que eles fazem
Estão mostrando assim que o cristão verdadeiro vai além do que aquele que todos se dizem cristãos. Ele se identifica por algo diferente, assim como Jesus fazia. Parabéns também, irmã Larissa, irmã Juliana, que Jeová continue abençoando a cada uma de vocês também, tá bom? E o ponto que a irmã estava até sendo observada, né, que a irmã viu lá, na brochura Melhore, era sobre ensino com ilustração. E a irmã fez, né, conseguiu encaixar uma ilustração aqui na sua parte sobre as flores. Falou que ela gostava a moradora gostava, sou estudante, né, gostava de flores, mas se ela não cuidasse, as flores murcham. Então fez aplicação também ao ministério. Saber uma coisa, se não viver aquilo, não cuidar daquilo, não estamos imitando a Jesus, né? Muito bem, parabéns a cada uma de vocês, que Jeová continue cuidando de vocês. Muito obrigado. Agora nós vamos passar para a terceira parte da nossa sessão, da reunião, que é a nossa vida cristã. E para isso nós vamos entoar um cântico de louvor a Jeová, e o cântico é o de número 46. Convidamos aqueles que puderem a pôr-se de pé. Cântico 46. Agora, nessa terceira sessão da nossa reunião, nós vamos ver aqui na parte 7 com o tema: a pessoa generosa será abençoada. Vamos dar atenção ao irmão Adriano Garcia, que irá conduzir essa parte. Quem é generoso é mais feliz. Você concorda com essa frase? Sabe quem disse isso? O Senhor Jesus. Ele disse que há mais felicidade em dar do que em receber. De fato, quem é generoso sente alegria quando usa seu tempo, sua energia e seus recursos financeiros ou outras coisas para ajudar e encorajar outras pessoas. Quem recebe essa ajuda normalmente encara isso como uma bênção de Jeová. Mas há que se destacar, conforme a matéria que temos aqui, que não é só quem recebe a ajuda ou a generosidade é que ganha uma bênção. Pega a Bíblia, por favor, e vamos ler juntos Provérbios capítulo 22, versículo 9. E quem gostaria de fazer a leitura desse versículo bíblico para a gente? A irmã Ana Lúcia, por favor. A pessoa generosa será abençoada, pois reparte seu alimento com o pobre. Obrigado, minha irmã. Notou aí? É abençoada por Jeová, a pessoa generosa. E de fato, toda a Bíblia mostra que Jeová se alegra muito quando observa seus servos auxiliando uns aos outros. E quando fazem também isso de maneira coletiva, pensando em seu povo, em sua organização terrestre. A Bíblia deixa claro que quando fazemos assim, lembra-se, quando ajudamos alguém, é como se estivéssemos emprestando para Jeová. E Ele devolve isso. Mesmo que a gente não queira, Jeová é generoso também e retribui a generosidade que mostramos. E nós sabemos que com nossos donativos, por exemplo, conseguimos apoiar muito bem a organização de Jeová. Os recursos são usados, por exemplo, para manter essa casa, esse local, esse belo e confortável salão do reino. Mas existem outros empreendimentos teocráticos que são beneficiados com os nossos donativos. Agora, quanto é que a gente vai poder colocar de donativo? Será que Jeová estipula isso? Dá uma olhadinha na primeira gravura aí, por favor. Coloca para a gente na tela, irmão. O que você observa aí que está acontecendo? Pensando nesse assunto que estamos falando aqui. Irmão Lucas? Nós observamos uma criança colocando algumas moedas e com certeza Jeová está observando e feliz
E essa criança fez isso com certeza porque seus pais deu boas instruções, mostrou a necessidade desse donativo, mostrou que esse donativo é bem usado. Então é uma lição para nós pais, para nós, aqueles que vão ser pais ainda, que possam instruir bem seus filhos a compartilhar o pouco que eles têm. Obrigado, irmão, muito bom. Obrigado pela gravura, pessoal. É interessante destacar que Jeová não se preocupa com o valor. Jeová está atento ao ato de contribuir, de fazer donativo, de ser generoso. Coloca a segunda gravura para a gente agora, por favor, e aí mostra uma outra situação. O que se observa aí que está acontecendo? Irmão Mateus, atrás de você, Mateus, seu xará. Então, uma outra maneira da gente dar ou fazer donativos é de maneira online, pelo donate.jw. E a gente vê esse irmão específico, ele está sincronizando para fazer donativos mensais, onde pode ser por cartão de crédito ou débito, e são de formas automáticas. Obrigado, meu irmão. Obrigado pela gravura também, pessoal. Agora a gente vai assistir a um vídeo que mostra bênçãos que nossos donativos podem trazer. Veja que o tema do vídeo é "A generosidade nos traz alegria". Depois a gente vai comentar um pouco. Vamos responder a primeira pergunta? Como a generosidade de irmãos e irmãs de outras partes do mundo trouxe alegria para os irmãos no vídeo? Irmã Rose? Podemos perceber que esses donativos supriu as necessidades desses nossos irmãos. E essas necessidades, eles puderam ver o cuidado de Jeová pela mão dos irmãos. Então, isso trouxe muita alegria para eles, apesar da situação. É mesmo. Obrigado, minha irmã. Bom, Ricardo? A irmã Cherry, também das Filipinas, que ela passou por muitos tufões fortes, ela sentiu essa ajuda e ela foi motivada pela essa ajuda a também ter essa alegria de ajudar outros. Obrigado, irmão Ricardo. Muito bom. Você percebeu que o apresentador, o irmão, ele falou assim que coisas incríveis foram feitas com as nossas contribuições. Em Angola, qual era a necessidade que foi destacada e que os nossos donativos contribuem para isso? Mãe Elaine, por gentileza. O irmão mencionou, né, a construção e a reforma de salões, né? Acho que 135, né, que tinham que ser construídos e 140 reformados, né? Isso dentro do ano de serviço. Isso mesmo, muito bem, minha irmã. Nas Filipinas a gente viu as catástrofes, não imagina, 7 tufões em sequência em 5 meses. E na Venezuela, o caos, né, que o país infelizmente se encontra, a grave crise econômica, mas os irmãos sentiram a mão de Jeová. Olha a pergunta 2. E como eles, que receberam, também sentiram alegria quando foram generosos com outros? Como? Oscar? Porque generosidade gera generosidade. Quando a gente recebe um ato generoso, isso também nos alegra e nos induz a fazer o mesmo. Foi o que aconteceu ali e que continua essa generosidade ali na Venezuela, que os irmãos aprenderam, segundo a orientação da associação, que cultivar hortas, itens alimentícios para si e para outros. E é muito saboroso, é muito gostoso ser generoso. Obrigado, irmão Oscar. Muito bom. Agora, voltando um pouquinho, não precisa colocar a segunda imagem na tela, mas o Mateus comentou sobre o irmão usando a seção de donativos, não é? Então, se você clicar, por exemplo, aí, se você tiver com rede agora, você vai observar que você vai ser levado para uma página, da página de donativos. Está ali, em azul. Faça um donativo para as testemunhas de Jeová. Quando você observa nessa seção, existem várias opções de donativo.
obra mundial, congregação, assembleia, congresso, construções. Mas na parte de ajuda, tem aí perguntas frequentes. Quando você clica aí, você pode baixar um arquivo em PDF que contém informações, perguntas frequentes aqui relacionadas ao Brasil. Aí você pode dar uma olhadinha sobre várias maneiras em que temos para realizar nossos donativos. E certamente, irmãos e irmãs, quando a gente pensa em que cada um de nós tem feito, nós ficamos muito felizes em observar a generosidade que temos aqui. Que continuemos então com esse espírito generoso. E lembrem-se que Jeová se agrada muito quando mostramos apreço a Ele, apreço aos nossos irmãos e até a outras pessoas por sermos generosos. Muito obrigado, irmão Adriano, por conduzir bem essa parte também. E elogiamos também a congregação pela sua boa participação com seus comentários. Agora o irmão Rafael Machado irá conduzir o estudo bíblico de congregação, capítulo 32 e 33. E o leitor será o irmão Danilo Benfica. Vamos dar atenção a essa parte. Muito bem, nós vamos iniciar agora o estudo e fiquem à vontade para participar com seus comentários. Nós vamos responder primeiro as perguntas que estão no livro, depois vamos destacar alguns pontos e lembrando sempre que o objetivo é responder o que essas histórias nos ensinam sobre Jeová e que lições práticas podemos tirar delas. O irmão Danilo vai ler para nós, vai iniciar lendo o tema e a primeira história, que é o número 32. Por favor, irmão Danilo, leitura. Duas mulheres corajosas. Josué cuidou do povo de Jeová por muito tempo e morreu com 110 anos. Quando Josué estava vivo, os israelitas adoravam a Jeová. Mas, depois da morte de Josué, eles começaram a imitar os cananeus e adorar deuses falsos. Por isso, Jeová deixou um rei cananeu chamado Jabim tratar os israelitas muito mal. Aí, eles imploraram pela ajuda de Jeová. Então, Jeová escolheu um homem chamado Baraque para cuidar dos israelitas e ajudá-los a fazer o que é certo. Baraque precisava saber o que tinha que fazer. Por isso, Jeová mandou uma profetisa chamada Débora falar com ele. Débora disse para Baraque: escolha 10.000 homens e suba o Monte Tabor. Depois, desça e lute com o exército do rei Jabim no rio Quizon. É nesse lugar que você vai derrotar Sísera, o chefe do exército de Jabim. Baraque disse para Débora: eu vou, mas só se você for comigo. Tá bom, eu vou. Mas Jeová disse que não é você que vai matar Sísera. Uma mulher vai fazer isso. Então, Débora, Baraque e os 10.000 homens subiram ao Monte Tabor para se preparar para a luta. Quando Sísera ficou sabendo disso, ele formou um exército bem poderoso, com muitos soldados e carros de guerra. Daí, foi se encontrar com os israelitas no rio Quizon. Débora disse para Baraque: é hoje que vocês vão ganhar essa guerra. Jeová está com vocês. Baraque e os 10.000 homens desceram correndo o monte e foram lutar contra Sísera e o exército dele. Então Jeová fez o rio Quizon encher até transbordar. Os carros de guerra do exército de Sísera ficaram presos na lama do rio. Baraque e seus soldados venceram o exército de Sísera, mas Sísera desceu do carro e fugiu. Ele se escondeu na barraca de uma mulher chamada Jael. Jael deu leite para Sísera beber e o cobriu com um cobertor. Ele estava tão cansado que pegou no sono. Jael andou bem de fininho, enfiou uma estaca na cabeça de Sísera e o matou. Baraque foi procurar Sísera. Então Jael saiu de sua barraca e disse: Baraque, o homem que você está procurando está aqui.
Baraque entrou na barraca de Jael e viu Sísera morto. Os israelitas, enfim, tinham vencido seus inimigos. Então, Baraque e Débora começaram a cantar cânticos para agradecer a Jeová pela ajuda. Depois disso, os israelitas viveram em paz por 40 anos. Sabe responder? Como Débora ajudou o Baraque? Quem gostaria de iniciar para nós? Como Débora o ajudou? A irmã Rose, por favor. Débora foi até Baraque e falou para ele: escolha 10.000 homens e suba ao monte Tabor. Depois desça e lute com o exército de Jabim no rio Quizon. E é nesse lugar que você vai derrotar Sísera, o chefe do exército de Jabim. E Débora era uma pessoa que tinha muita fé em Jeová e fez o que Jeová mandou. Muito bom, irmã. Isso mesmo. Ainda a irmã Linda Laure. Débora deu a confiança que faltava para Baraque para conseguir fazer o que tinha que ser feito. Obrigado pelo comentário também, irmã. A segunda pergunta. Como Jael mostrou que era corajosa? O irmão Caio, aqui na frente, por favor. O relato de Juízes 4, do 15 ao 22, relata que Baraque e seus soldados venceram o exército de Sísera, mas Sísera desceu do carro e fugiu. Ele se escondeu na barraca de uma mulher chamada Jael e, por ele estar exausto, pediu água a ela, mas ela deu leite para ele e o cobriu. Visto que ele estava tão cansado, com isso ele pegou no sono, um sono tão profundo, e ela aproveitou essa oportunidade para ceifar a vida dele. Muito bom, irmão. Obrigado pelo comentário. Ainda mais a irmã Joelma, por favor. Isso me chamou muito a atenção, porque Jael, ela não era israelita. O marido dela era queneu, ele tinha um acordo com o rei Jabim para poder ficar no lugar onde ele escolheu viver. Então, ela matou aquele homem, o que exigiu muita coragem, mas principalmente ela tomou coragem para vir do lado do povo de Jeová. Talvez ela tenha visto a opressão que Jabim dava ao povo de Jeová, nós não sabemos, a Bíblia não revela o motivo, mas ela fazer isso mostra para nós que Jeová faz a palavra dele acontecer, mas que essa mulher corajosa serviu aos propósitos de Jeová. Muito bom, irmã. Obrigado pelo comentário. O irmão Siqueira. É interessante ver aí a coragem de Débora, né? Ela sabia que Jeová estava na ajuda, mas quando Baraque falou assim: olha, só se você for comigo, eu falei assim: tá bom, eu vou. E ela diz: olha, não é você que vai matar Sísera, não, é uma mulher que vai fazer isso. Trazendo para os nossos dias, a gente vê que o povo de Jeová é um povo muito corajoso, porque tem Jeová ao lado dele, tem Jeová ajudando. Em muitos lugares do mundo, para fazer a pregação, exige essa coragem. Muitas irmãs estão presas, muitas irmãs estão sujeitas a serem presas, e irmãos também, mas a coragem que eles têm e a confiança que têm em Jeová não impedem eles, não fazem com que eles parem de correr e de pregar. Eles estão corajosos e vão em frente, porque sabem que a vitória no final vai ser de Jeová. Obrigado, irmão Siqueira, pelo comentário. O irmão Lucas, por favor. Por isso é citado aqui o Salmo 68:11, né, onde diz que as mulheres são um grande exército. E realmente nós sabemos que a maioria daqueles que pregam as boas novas são mulheres. E elas têm feito um excelente serviço, né, trazendo mais pessoas para a organização de Jeová. Então, Jeová, em todas as épocas, usou mulheres para cumprir seus objetivos. Nesse caso não foi diferente e hoje também não é diferente. Jeová continua usando as nossas irmãs para aumentar o progresso da organização. Obrigado, irmão, pelo seu comentário.
A irmã Kaline, por favor, aqui na frente. E ainda é interessante a gente notar a atitude de Débora, né? Na canção que ela compôs, em Juízes 5:24, a gente percebe que ela elogiou Jael pela atitude corajosa que ela teve, né? Então, em nenhum momento isso gerou ciúmes nela. E isso nos ensina também, quando alguns ao nosso lado são abençoados por ter privilégio, devemos ficar felizes. Muito bom, irmã. Bem comentado também. Você notou aqui embaixo o relato de Juízes, capítulo 4? Se você está com o dispositivo, fica fácil clicar. Mas se está com a Bíblia, abra, por favor, em Juízes, capítulo 4. E nós vamos pedir para alguém ler o versículo 14. Quem quer ler para nós o versículo 14? A irmã Vanessa, por favor. Débora disse então a Baraque: vá, pois este é o dia em que Jeová entregará Sísera nas suas mãos. Não é Jeová quem vai na sua frente? E Baraque desceu do monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Obrigado pela leitura, irmã. Pensando nesse versículo que a irmã Vanessa leu para nós, tem uma expressão aqui na história que foi lida que mostra a atitude que eles tinham. Você conseguiu perceber a atitude que eles tinham, a expressão que diz aqui, Baraque e os 10.000 homens desceram? A gente nota que foi com a irmã Kaline, por favor. Eles tiveram iniciativa? Realmente precisou. A irmã Rose ainda, mais um ponto. Obrigado pelo comentário. Interessante que eles foram obedientes, né? Eles foram obedientes, eles fizeram o que Débora tinha falado que Jeová tinha pedido, e Jeová apoiou a obediência deles, porque o relato mostra que quando eles estavam passando, Jeová fez com que se enchesse o rio, né? E eles ficaram atolados, os inimigos. Então Jeová, ele abençoou a obediência dos seus servos. Muito bom, irmã. Obrigado pelo comentário. Ainda o irmão Giovanni. A gente nesse texto observa a pergunta que ela faz: não é Jeová quem vai à sua frente? Então isso me mostra, às vezes, podemos ter algum medo, algum receio de cumprir alguma coisa na organização, de querer ter um privilégio, ou quando alcançarmos um privilégio, se perguntar como que vamos conseguir cumprir esse papel. Mas a gente pode colocar e aplicar essa pergunta: não é Jeová que vem à minha frente? Muito bom, irmão. Gostei do seu comentário. Irmão Adriano, ainda mais um ponto? O relato pela lição, ele é bem interessante, não é? É como se ela estivesse dizendo: é hoje que vocês vão ganhar esta guerra, e Jeová está com vocês. E como foi mencionado, os 10.000 homens com Baraque desceram correndo, animados, eles ganharam força. Jeová usa muitos irmãos e irmãs para nos ajudar, para nos encorajar, para que a gente possa sair bem animado, não é? Na última semana nós recebemos a visita do superintendente de circuito. E certamente hoje nós estamos nos sentindo bem mais animados. Então que bom que Jeová nos fornece isso e que mantenhamos esse espírito disposto. Obrigado, irmão Adriano. Os irmãos comentaram muito bem, mas nós temos ainda aquelas duas perguntas. O que esse relato nos ensina sobre Jeová? Qual ponto você queria destacar ao escutar essa história? O irmão Brás, por favor. Essa história nos ensina muito sobre Jeová, especialmente como ele considera nossas irmãs, as mulheres. Aí nós hemos citado apenas o nome de duas, Débora e Jael, mas a Bíblia tem muitas mulheres sendo citadas, porque Jeová considera nossas irmãs especiais. São pessoas que têm um papel especial dentro da organização de Jeová, e Jeová tem muito amor e carinho por cada uma delas. Obrigado, irmão Brás, pelo seu comentário. E ainda aqui a irmã Silvana à frente.
algo que também vale a pena destacar é a gravura dessa história, né? Na principal gravura, nós vemos aqui Baraque falando com Débora, mas a forma como ele estende a mão é convidando ela, falou assim, eu vou, mas se você for comigo. Então a gente vê uma forma educada, bondosa de tratar as mulheres. É assim que Jeová trata. Então é um exemplo para todos os irmãos também. Obrigado, irmã, principalmente por incluir também a gravura. E a segunda pergunta é, que lições práticas aprendemos? Ou qual ponto prático você gostaria de destacar, além da irmã Silvana ter destacado um ponto muito interessante? O irmão Ricardo? Que assim como Jael, a gente não pode perder a oportunidade de ser corajoso e fazer a vontade de Jeová em uma situação, mesmo que isso seja difícil, porque Jeová que está à frente, né? Então ele nos dá coragem para fazer tudo o que for preciso. Obrigado, irmão Ricardo. A irmã Luciene aqui na frente. Eu tirei 2 pontos que eu gostei bastante, né? No caso de Baraque, quando ele falou, eu vou, mas só se você for comigo, eu aprendi aqui que a presença, né, de um representante de Jeová ia garantir a orientação divina ali, né? Então, isso daria mais confiança para ele. Então, mostra, assim, a importância, né, da gente ter forte fé em Jeová. E no caso de Débora, eu achei muito interessante que ela foi modesta, né? Ela não tentou assumir o controle, querendo aproveitar ali de Baraque. Ela foi disposta, ela deixou sua casa, né, e acompanhou Baraque naquela batalha, mostrando fé e coragem. Obrigado, irmã, pelo seu comentário. Realmente são muitos pontos que nós gostaríamos de destacar para pôr em prática, né? Mas nós vimos que elas foram corajosas, seguiram a orientação de Jeová, e a segunda gravura mostra para nós um momento em que eles celebraram. Mas qual foi o resultado de pôr em prática aquilo que foi pedido a eles por Jeová? O que os israelitas viveram após essa época difícil? A irmã Linda Laura, por favor. Durante quando Baraque ainda era juiz, tiveram 40 anos de paz. Muito obrigado, irmã, por destacar para nós. Então, assim fica claro que ser corajoso, obedecendo a Jeová, tem benefício real, né? Agora nós vamos avançar para a próxima história, a história de número 33. E o irmão Danilo vai ler para nós o tema e os parágrafos. Por favor, irmão Danilo. Ruth e Noemi. Certa vez começou a faltar comida em Israel. Então uma mulher chamada Noemi se mudou para Moabe com o marido e os 2 filhos. Mais tarde, o marido de Noemi morreu, e os filhos dela se casaram com 2 mulheres de Moabe, chamadas Ruth e Orpa. Infelizmente, depois de um tempo, os 2 filhos de Noemi também morreram. Quando Noemi ficou sabendo que não estava mais faltando comida em Israel, ela decidiu voltar para lá. Ruth e Orpa foram com ela. Mas, durante a viagem, Noemi disse para elas: "Vocês foram muito boas com meus filhos e comigo. Eu quero que vocês casem de novo. Voltem para a casa de seus pais." "Mas, Noemi, nós amamos você. Não vamos te deixar." Noemi continuou dizendo para Ruth e Orpa ir embora. Orpa decidiu voltar para seu povo e para seus deuses. Então, Noemi disse para Ruth ir com ela. Mas Ruth amava muito Noemi. Ela respondeu: "Eu não vou te deixar, Noemi. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus." Então Ruth e Noemi chegaram em Israel. Um dia, Ruth foi trabalhar pegando o cereal que sobrava na plantação de Boaz, o filho de Raabe. Boaz tinha ouvido falar que Ruth estava sendo uma verdadeira amiga para Noemi. Por isso, ele mandou seus empregados deixarem Ruth pegar de sua plantação quanto cereal ela quisesse. Quando Ruth chegou em casa à noite, Noemi perguntou: "Onde você trabalhou hoje, Ruth?" "Na plantação de um homem chamado Boaz." "Boaz é parente do meu marido. Continue trabalhando na plantação dele com as outras jovens.
Lá, ninguém vai te incomodar. Ruth continuou trabalhando na plantação de Boaz até o final da colheita. Boaz notou que Ruth era uma mulher muito bondosa e trabalhadora. Então, Boaz se casou com ela. Eles tiveram um filho chamado Obed, que depois se tornou o avô do rei Davi. As amigas de Noemi ficaram tão felizes que disseram para ela: primeiro, Jeová te deu Ruth, que foi muito boa com você, e agora você tem um neto. Vamos agradecer a Jeová por tudo isso. A primeira pergunta: como Ruth mostrou que amava muito Noemi? A irmã Célia, por favor. Ela não deixou Noemi, né, sozinha. Então ela ainda falou para ela que iria continuar ao lado dela, que o povo de Noemi seria o povo dela e o Deus de Noemi seria o Deus dela. Muito obrigado pelo comentário, minha irmã. A segunda pergunta: como Jeová cuidou de Ruth e de Noemi? Como Jeová cuidou delas? Irmão Geraldo. Então ela precisava arrumar algum jeito, né, de conseguir comida, né? Eram mulheres, né? E talvez sofresse um certo preconceito, assim como acontece hoje, né, no mundo. Mas o que aconteceu? Ela conheceu um homem chamado Boaz, né, por indicação da própria Noemi, que era parente do seu marido, e disse para ela que ela poderia ir lá, né, fazer a respiga, que ela não seria incomodada pelos outros empregados, né? E foi isso que aconteceu. Ela foi lá, foi muito bem tratada, né, e conseguiu alimento tanto para ela como para sua antiga sogra, no caso, Noemi. Obrigado, irmão Geraldo, pelo comentário. Vamos destacar alguns pontos. O que levou, no caso, Noemi, o marido, a família em si, sair de Israel? Qual era a circunstância difícil que elas enfrentavam? Irmão Lucas. Foi uma fome severa que se abateu, então levou aquela família a migrar para outro país. Mas quando a situação, Noemi ficou sabendo que a situação melhorou ali em Israel, ela voltou com suas duas noras, já que ela havia perdido o esposo na morte e seus 2 filhos. Muito bom, irmão Lucas. A irmã Joelma, ainda mais um ponto. E chegando lá em Moabe, infelizmente seus filhos Malom e Quilion se casaram com mulheres moabitas. Talvez ela tenha ficado preocupada ou decepcionada, mas ela foi tão sábia que ela fez de tudo para mostrar bondade e amor às suas noras. Talvez ela esperasse que um dia elas talvez viessem a ser adoradoras de Jeová. Isso aconteceu, né? Devido à bondade dela, o modo como tratava, as suas noras as amavam. E esse relacionamento ajudou com que Ruth viesse a ser essa adoradora de Jeová, a qual falamos até hoje. Muito bom, irmão. Obrigado pelo comentário. Quem lê para nós Ruth, capítulo 1, os versículos 16 e 17? Nós sabemos, aqui no livro, na história, mostra para nós algumas expressões de Noemi, mas esses versículos nos ajudam a entender a intensidade. Quem gostaria de ler versículo 16 e 17 do capítulo 1? A irmã Elaine, por favor. Mas Ruth disse: não insista comigo para abandoná-la, para deixar de acompanhá-la, pois aonde a senhora for eu irei, e onde a senhora passar a noite eu passarei a noite. Seu povo será meu povo, e seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei, e lá serei enterrada. Que Jeová me castigue, e que faça severamente se outra coisa, senão a morte, me separar da senhora. Obrigado pela leitura, irmã Elaine. A irmã Joelma já destacou para nós, mas o que você gostaria de destacar depois dessa leitura com respeito ao carinho de Ruth por Noemi? A irmã Késia, por favor.
Ruth desenvolveu um carinho muito grande por Noemi, mas não por Noemi apenas, mas por Jeová. Porque diferente de Orpa, Orpa voltou, né? E voltou para os seus deuses. Então ela tinha um amor apenas por Noemi, mas Ruth não, era por Jeová. Obrigado pelo comentário, irmã. Ainda a irmã Rosana, mais um ponto. Então nós percebemos que Ruth mostrou amor de verdade em ação. E ela cuidou de Noemi, porque além de ela ser viúva, também deveria ser idosa. Então a situação de Ruth não era fácil, porque ela também se tornou viúva. Mas ela mostrou um amor verdadeiro, um amor que é leal, que não desiste fácil. Obrigado pelo comentário, irmã. E alguém gostaria de destacar, pensando nisso ali, Provérbios 18, 24? Uma aplicação, irmã Lércia? Mostrar amor leal envolve não abandonar os amigos, mesmo em épocas de muitas dificuldades. Jeová é o nosso maior exemplo. Ele mostra amor leal pelos seus servos fiéis. E nós devemos mostrar esse mesmo amor por outros. Obrigado, irmã Lércia, pelo comentário. Nós vimos aqui que elas enfrentaram outras dificuldades também, mas Jeová ainda as abençoou. Qual foi o resultado final que nós vimos aqui nessa história? Quem gostaria de destacar para nós? A irmã Giovana. No caso de Ruth, ela foi abençoada, podendo ter um filho com Boaz e assim sendo bisavó de Davi, dessa forma participando da linhagem de Jesus. Obrigado, irmã, por destacar para nós. Realmente foram muito abençoadas, né? Mas nós ainda temos aquelas duas perguntas. O que esse relato nos ensina sobre Jeová? O que você gostaria de destacar para nós? O irmão Renato? Uma lição que eu aprendi é que Jeová é imparcial. Ele abençoou Ruth, que era uma mulher estrangeira, e Jeová não mudou. Ele faz o mesmo hoje na pregação, na congregação. Ele mostra imparcialidade com todos. Então eu encaro um grande privilégio servir a Jeová, um Deus que ama todo tipo de pessoas. Obrigado pelo bom comentário, irmão. E que lições práticas aprendemos? O irmão Gabriel Camargo, por favor. Tanto na história anterior quanto nessa, após terem recebido as suas bênçãos, as pessoas envolvidas fizeram questão de louvar e agradecer a Jeová, reconhecendo que Ele é o responsável por tudo de bom que nós temos. Então é sempre importante agradecer, sempre que nós conseguimos algo bom, por ter Jeová ao nosso lado, porque sabemos que qualquer bênção que possamos ter, existe apenas graças ao amor e à bondade merecida dEle. Muito obrigado, irmão Gabriel, pelo comentário. A irmã Joelma, mais um comentário, por favor. E Ruth também é um excelente exemplo para todos que lutam com o sustento nessa época de dificuldades econômicas, porque ela não exigiu nada de ninguém, mas era grata pelo que tinha e pelo que faziam por ela. Não tinha vergonha de trabalhar por várias horas para cuidar de quem amava, mesmo que fosse um serviço humilde. Ela aceitou, aplicou os conselhos que recebeu sobre como trabalhar e, o mais importante, nunca perdeu de vista que o seu ajudador era Jeová. Obrigado, irmã Joelma, pelo comentário. Então, nós queremos agradecer ao irmão Danilo pela leitura que fez para nós, os bons comentários de todos, e realmente foi de muito proveito aprender mais sobre o nosso maravilhoso Deus e essas duas histórias que estudamos hoje. Muito obrigado, irmão Rafael, por ter conduzido bem o estudo bíblico de congregação e também parabéns à congregação pela sua boa participação, né? Também agradecemos ao irmão Danilo pela sua ótima leitura. Então nós tivemos vários pontos interessantes na nossa reunião de hoje. Por exemplo, nós vimos o primeiro discurso falando sobre Sulamita, a sua postura, né? E depois em joias espirituais também
falou um dos destaques, pontos interessantes a respeito dela, o que tornou essa jovem, então, um exemplo para os cristãos de hoje, principalmente os solteiros. O que os irmãos acham que nós aprendemos hoje? Pode ficar à vontade. O que tornou ela exemplo? Irmão Caio. Aí outro Caio. Ok. Quem gostaria de comentar o que tornou ela, então, um exemplo, o irmão Oscar. Nós vimos que ela era inabalável no seu desejo quando amou aquele jovem pastor, foi assediada por alguém muito superior em vários aspectos, mas ela não deixou se levar. Então ela foi firme naquilo que ela cria. Isso também é para nós. Não permita que nada nos afaste do amor a Jeová. E a lealdade é um dos pontos focais e principais. Obrigado. E o que aprendemos disso então? Que você e eu, ou principalmente os solteiros, né, ou as solteiras, pode colocar em prática. A irmã Rose. Eu pude perceber o quanto é importante a gente sempre fazer aquilo que Jeová espera de nós, porque isso vai ajudar a gente a granjear o respeito e o amor, tanto das pessoas como do próprio Jeová. Muito bem, muito obrigado. A irmã Maria Lima. E sobre o Cântico de Salomão, também é bom destacar, né, que quem deseja se casar faz bem esperar com paciência para encontrar uma pessoa que possa amar de verdade. Isso, o amor verdadeiro, né? Muito bem. Então nós vimos vários pontos altos, né, na nossa reunião, assim como também nós vimos alguns pontos sobre de casa em casa. Talvez nós tenhamos algumas dificuldades quando pregamos, e nós tivemos na prática aqui algumas demonstrações, que falar e como falar, ser adaptável, né? Não falar aquilo que talvez você preparou em casa, mas aquilo que o morador necessita, né, ouvir. E para a próxima semana nós vamos também ter pontos interessantes. Por exemplo, nós vamos falar sobre a importância da beleza interior. Diz que qualidades espirituais eu mais valorizo nas pessoas. Então vamos dar uma continuidade, ver também sobre exemplo, né, da Sulamita e assim por diante. Mas o que você e eu, o que nós analisamos numa pessoa? Será que é a beleza interior ou a externa? Então vamos ter pontos importantes na próxima semana, ao qual a congregação também fica à vontade para interagir com seus comentários, né? Em Joias, tem uma pergunta: por que a Sulamita colocou as filhas de Jerusalém sobre juramento pelas gazelas e pelas corças do campo? Olha que interessante. Você já sabe? Pesquise, que semana que vem nós vamos estar curiosos para saber o porquê. Ok? Nós vamos passar agora para os anúncios. Nós temos o anúncio para as congregações que diz assim: campanha especial de pregação em português. A campanha especial de pregação em português em 60 cidades do Brasil começou neste mês de novembro. Ficamos muito felizes que mais de 10.700 irmãos enviaram suas petições e foram selecionados para participar. Ainda há vaga disponível para participar na campanha em várias cidades. Gostaríamos de informar que as petições ainda podem ser enviadas. Os interessados devem verificar a lista de cidades da campanha que está no quadro de anúncios. Para saber quais das 60 cidades ainda têm vagas disponíveis, consulta o código QR na lista. Grupos de até 8 publicadores batizados podem participar, ficando na cidade por pelo menos 7 dias. Para participar, peça aos anciãos a petição para a campanha especial de pregação. Há mais orientação na página 2 da petição.
Lembramos que essa campanha vai de novembro de 2025 até fevereiro de 2026. Então, podem consultar quem gostaria de participar nisso, pode ter certeza que vai ser recompensador, né? Nós vamos agora finalizar a nossa reunião, e para isso nós convidamos aqueles que puderem a pôr-se de pé para entoarem junto o cântico de número 137. E depois a oração final pelo irmão Kazuya Kanada. Bem-vindos, irmãos, às joias espirituais desta semana, de 3 a 9 de novembro de 2025. Começamos com a primeira pergunta. Por que a Sulamita é um bom exemplo para os cristãos solteiros? A Sulamita é um excelente exemplo para os cristãos solteiros porque ela não deixou suas emoções dominarem suas decisões. Mesmo sendo cortejada por um rei poderoso como Salomão, ela não se deixou influenciar por riqueza ou posição social. Em vez disso, ela esperou com paciência por um amor verdadeiro, que viesse do coração e estivesse em harmonia com os princípios de Deus. O versículo mostra que ela tinha autocontrole e discernimento. Ela entendeu que não é correto iniciar um relacionamento romântico apenas por impulso ou conveniência, mas que o amor deve surgir no tempo certo e com a pessoa certa, alguém que realmente ame a Jeová e compartilhe os mesmos valores espirituais. Assim, a Sulamita ensina aos cristãos solteiros hoje a não se precipitar no amor, mas a esperar com paciência por um relacionamento que realmente venha de Deus e que traga a felicidade verdadeira. Próximas perguntas. Que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Cântico dos Cânticos 1, 2 e 3. Esses versículos mostram que o verdadeiro amor é mais precioso do que qualquer prazer material. Quando a noiva diz que o amor do amado é melhor do que o vinho e que o nome dele é como óleo perfumado, aprendemos algo profundo. O amor verdadeiro nasce do caráter, não das aparências. Assim como o perfume se espalha e atrai, uma boa reputação, baseada na integridade, atrai respeito e carinho genuíno. Espiritualmente, isso nos ajuda a entender que nosso amor por Jeová cresce à medida que meditamos em suas qualidades e em quem ele realmente é. Cântico dos Cânticos 1:4. A noiva expressa o desejo de estar perto do rei e se alegra por ter sido levada à presença dele. Isso ilustra nosso desejo de estar próximos de Jeová. Quando sentimos alegria em orar, estudar a Bíblia e adorá-lo, mostramos que nosso relacionamento com ele é vivo e cheio de amor, não apenas um dever religioso. Cântico dos Cânticos 1, 5 e 6. A noiva se descreve com humildade, marcada pelo sol e pelo trabalho, porém ainda bela. Ela reconhece suas imperfeições, mas é valorizada pelo rei. Da mesma forma, Jeová vê nossa beleza espiritual, mesmo quando enfrentamos críticas, cansaço ou sentimos que somos imperfeitos. Ele olha para o coração e valoriza nossa fidelidade. Cântico dos Cânticos 1:7. A noiva quer estar onde o amado está e pede orientação para não vagar sozinha. Isso nos lembra da importância de seguir a orientação de Cristo, nosso pastor, e permanecer perto do povo de Deus, para não perder o caminho espiritual seguro que Jeová nos oferece. Cântico dos Cânticos 1:8 a 11. O amado elogia a noiva e promete adorná-la com joias preciosas. Isso mostra como Jeová honra e dignifica aqueles que o servem. Mesmo que o mundo não reconheça nosso valor, Deus nos cobre com sua aprovação e nos faz sentir espiritualmente enriquecidos e valorizados. Cântico dos Cânticos 1:12 a 14. A noiva compara seu amado a um perfume de mirra próximo ao coração e a um buquê de flores perfumadas. Isso simboliza o consolo e a paz que sentimos quando mantemos Jeová perto de nossos pensamentos.
Assim como um aroma agradável nos acompanha, a presença de Deus traz conforto constante, especialmente nos momentos difíceis. Cântico dos Cânticos 1:15 e 16. Há uma troca de elogios sinceros entre o amado e a noiva, mostrando um relacionamento cheio de respeito e pureza. Espiritualmente, isso nos ensina que Jeová se agrada profundamente dos que o amam com sinceridade e mantém o coração limpo. A beleza espiritual na pureza e no amor leal ao nosso Criador. Cântico dos Cânticos 1:17. O cenário é descrito como uma casa feita com madeira forte e valiosa, transmitindo paz e segurança. Isso representa a estabilidade que vem de um relacionamento com Deus. Quando construímos nossa vida sobre o amor e os princípios de Jeová, nos tornamos espiritualmente firmes, capazes de resistir a qualquer tempestade. Cântico dos Cânticos 2:7. Adverte para não despertar o amor antes do tempo certo. A lição é clara: o amor verdadeiro é puro e deve florescer no momento apropriado, não forçado ou guiado pela paixão impulsiva. Espiritualmente, aprendemos o valor da paciência e do autocontrole, reconhecendo que as emoções devem estar sob direção de princípios divinos. Cântico dos Cânticos 2:8 e 9. Mostra o amado se aproximando com entusiasmo, saltando como uma gazela. Essa imagem transmite energia e desejo de estar perto. Espiritualmente, isso nos lembra de que Jeová se aproxima rapidamente daqueles que o buscam sinceramente. Ele não é distante, mas ativo em demonstrar seu interesse e cuidado por nós. Cântico dos Cânticos 2:15. Fala das pequenas raposas que estragam os vinhedos. Elas representam pequenas coisas que, se não forem controladas, podem prejudicar um relacionamento. Espiritualmente, aprendemos que pequenas atitudes, como a falta de perdão, crítica constante ou distrações, podem minar nossa relação com Jeová. Devemos estar atentos e eliminar tudo que possa enfraquecer nossa espiritualidade. Cântico dos Cânticos 2:16. Mostra a confiança da noiva ao dizer: meu querido é meu, e eu sou dele. Esse sentimento de pertencimento é baseado em um amor exclusivo e leal. Da mesma forma, nosso relacionamento com Jeová deve ser de dedicação total, com a certeza de que pertencemos a Ele e Ele cuida de nós com carinho.